Glórias a Deus. Essa irmã da primeira oportunidade, agora com ela, essa irmã Edna também, essa nossa filha. Glória a Deus. Glórias a Deus. Salve a igreja por mais do Senhor. Glórias a Deus.
Glória a Deus. Enquanto a irmã Hélia se prepara, apresentar nossos visitantes, temos aqui, simplesmente apresentar, por favor, sempre com suas mãos. Assembleia de Deus de Nova Filadélfia na Ribeira, pastor Cícero, o Sidney, Assembleia de Deus de Papo Caio, pastor Célio, o pastor Crisontino, Priscila e Dirce, isso? E o pastor Crisontino está aqui atrás. Fora da grade, pastor Luciano Gazei, Letícia. Deus abençoe. Assembleia de Deus, Ide, em São José do Vale do Rio Preto, pastor Júlio, aqui atrás, que vai trazer a mensagem já, e sua esposa Elza, ali acompanhando ele também. Assembleia de Deus do Basílio, o Vitor. Cadê? Não? Ele sim. Assembleia de Deus, pastor Marcos, a Sabrina. Deus abençoe. Tiver mais alguém nos visitando, sinta-se à vontade do nosso meio. Temos aqui um grupo da nossa congregação da Ribeira, um grupo também da congregação do Marubaí. Já chegou, pensei que a chuva fosse impedir vocês chegarem. Vocês são mais longe, mas graças a Deus chegaram. E também a nossa congregação do Bela Vista 2. Aqui atrás nós temos o pastor Genilson, também o pastor Sidney, presbítero Reginaldo, que é da congregação do Marubaí, pastor Sidney da congregação da Ribeira, pastor Marcelo, pastor Liceu, que vai estar orando nesse momento, a igreja de pé, por favor, que nós vamos estar tirando as nossas ofertas. Tiver um irmão dizimando também, os obreiros, por favor, recolhem as ofertas nesse momento. E a Érica já chega aqui na frente, a gente ganha tempo para estar louvando ao Senhor. Logo após a Érica, a congregação do Marubaí. Pastor Liceu. Glórias a Deus, a paz de Deus, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus querido, na Tua presença nós estamos para louvar e bendizer o Teu santo e glorioso nome. Queremos pedir a Ti, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que neste final de semana o Senhor, através de tudo aquilo que a Tua igreja já tem avançado, o Senhor possa trazer as almas para aceitar a Ti como único e suficiente Salvador. Dê alma, Jesus querido, amado, para nós, para a Tua igreja. Pai amado, porque a Tua igreja está aqui, meu Pai Santo, nos nossos lares, nossos corações voltados a Ti, clamando, pedindo a Ti, Deus amado, que neste lugar, Senhor, o Teu Espírito Santo possa estar encaminhando as almas que carecem e que precisam de Ti, Senhor, para este lugar, os pregadores, aqueles que vão fazer menção da Tua palavra, para que eles tenham, Pai amado, os corações voltados, comprometidos contigo, para que nesse final de semana, aleluia, o Evangelho continue sendo pregado, Senhor. Agora, Deus amado, como igreja, nós queremos adorar a Ti com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, Senhor. Pai querido, Pai Santo, queremos pedir a Ti que nos nossos corações tenha fé, que nos nossos corações tenha desejo de contribuir para a Tua casa. Pai Santo, Pai querido, visita neste momento as viúvas, os órfãos e também os missionários, Senhor. Pai querido, nessa noite, Senhor, que a nossa oferta, a nossa finança, como culto, Pai amado, possa ser recebido como um cheiro suave em Tuas narinas, e que o Senhor possa, através, Pai amado, do nosso desprendimento, que o Senhor possa visitar o nosso celeiro, visitar, Pai querido amado, nossos lares, aqueles que estão desempregados. Aumenta, Jesus amado, o recurso financeiro da Tua igreja, que nós te pedimos em nome de Jesus. Enquanto a Érica está louvando o Senhor, os irmãos, oferte com alegria, oferte com amor para a obra do Senhor. Logo após a Érica, a congregação do Marubaí já chega aqui à frente para ganharmos tempo. Glórias a Deus. Glória ao Teu nome, Senhor.
bendizendo o seu santo nome. Estava indo no lugar e prestando atenção nos louvores, os irmãos estão aqui entoando ao Senhor, e nós podemos perceber o quanto somos privilegiados de ainda morarmos em um país onde nós podemos pregar a palavra. Às vezes, né, em alguns lugares a gente tem visto acontecido alguns certos ataques, alguma coisa, mas no geral, nós ainda somos livres para falar do amor de Jesus. E que esses 3 dias que estamos aqui na casa do Senhor possam vir de encontro ao nosso coração e possam nos fazer mais sensível à voz do Espírito Santo, mais sensível à missão que foi dada a todos nós de falar do amor de Jesus, que possa nos mudar para que nós possamos dizer para o Senhor verdadeiramente: Senhor, usa-me para fazer a tua vontade. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Os irmãos adoram o Senhor juntamente comigo. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me
pregação de Mônica aí. Glória do conjunto já fica preparado. Pode continuar estar falando um tema esta noite. Glória a Deus. Congregação do Manuaí, desejo cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Prepara o caminho do meu Salvador.
noite enquanto estão preparados para estar louvando o Senhor. Meus irmãos, vamos converter nesse momento, vamos recitar o tema. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mateus capítulo 9, do versículo 27. A gente vai pegar só a parte ali, a seara é realmente grande. Caberá muito irmão dele, né? Vamos lá todos juntos? Tema: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Mais uma vez. Tema: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Mateus capítulo 9, versículo 37. Amém. Irmãos, podem ensinar.
pastor Crisantino está olhando para a mensagem da noite. A paz do Senhor para a igreja. Deus maravilhoso e bendito. Te rendemos graças, Senhor, pois a tua misericórdia tem sido grandiosa sobre cada um de nós. E nos deste mais este dia e agora este momento que estamos reunidos te adorando em espírito e em verdade, celebrando o teu nome e fazendo algo que diz respeito àquilo que o Senhor nos ordenou desde o começo desta obra. Pai, eu em tuas mãos o teu filho, o pastor Júlio, que está ministrando a tua palavra neste momento. Faça com que o teu servo, mais uma vez, seja instrumento vivo nas tuas mãos para ministrar o coração desta igreja a mensagem que o Senhor preparou e direcionou para esta noite. Entregamos tudo em tuas mãos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, querida igreja. Amém. Que alegria, que bênção poder estar aqui juntamente com vocês nesta noite, em mais este congresso de missões, esse tempo especial que o Senhor nos proporciona para estarmos juntos. Prazer conhecer aqui essa querida igreja, Assembleia de Deus Corporal, encontrar o pastor Marcelo. Obrigado pelo convite. Deus abençoe o pastor Davi. Graças a Deus pelo nosso querido auxiliar Heber, toda a liderança, todo o empenho, todos os contatos que tem feito. É uma gratidão a Deus que eu trago poder estar aqui em nome da Assembleia de Deus lá em São José do Lado do Rio Preto, em nome dos semeadores, missionários, com paixão pelas almas, nossa saudação e um abraço para essa querida igreja. Eu quero convidar vocês para lermos o texto que dá tema a este congresso, que está em Mateus capítulo 9 e o versículo 37. Nós acabamos de citar ele, mas nós vamos fazer isso, reabrir a nossa Bíblia, e eu quero convidar você para deixar aberta nesse texto, para que a gente possa buscar, entender e aplicar o que Jesus está nos falando. Aqui nós temos palavras do próprio Cristo. 9,37 de Mateus nos diz: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Amém. Pode se assentar, meus queridos. Eu tenho um vídeo que nos apresenta aqui um pouquinho dessa história lá da nossa igreja, que acabou de completar 90 anos. E há 33 anos Deus nos despertou para a obra missionária, o pastor José Alves, que recebeu a emancipação ali para a igreja, e então nós trabalhamos dentro dessa questão missionária. Tem um vídeo que apresenta, então, com as imagens e com o áudio do vídeo, a gente pode entender melhor. Igreja Assembleia de Deus em Águas Claras, aqui no município de São José do Vale do Rio Preto, o pastor José Alves dos Santos implantou a Secretaria Local de Missões com Paixão pelas Almas, a SEUMIPA, no dia 14 de janeiro de 1992. A pequena equipe e o trabalho cresceram e em 2000 nascia SEMIPA. Especialmente treinamos e em parceria com igrejas, preparamos os missionários, enviando, sustentando, pastoreando e adotando para que eles possam cumprir com a grande comissão.
Deus por essa história que o Senhor tem nos proporcionado de estar vivenciando nesses últimos 33 anos, e eu faço parte dela intensamente, inicialmente sendo secretário de missões ali da nossa igreja, e nos últimos 26 anos sendo pastor-presidente e presidindo também a agência missionária Sernipa, de forma que essa vocação, esse chamado, essa convocação do Senhor faz parte da minha vida, e estar aqui hoje com vocês, pastor Marcelo, é mais uma oportunidade de eu cumprir a minha parte do IT. Os irmãos, pelo que eu já ouvi aqui, cantando, testemunhando, estão muito bem conscientizados a respeito da causa missionária, da missão da igreja, da parte de cada um. Mas eu preciso estar pregando a palavra de Deus, como foi nos trazido esta responsabilidade, a respeito dessa grande seara e os poucos ceifeiros que se apresentam nela. Nós já temos 2000 anos desde que Jesus falou isso. Já estamos caminhando em todo este tempo dentro dessa realidade, mas essa fala de Jesus ainda precisa estar ecoando nos nossos ouvidos. Ainda não conseguimos, pastor Marcelo, um número suficiente de ouvintes. Ainda a seara tem seus aspectos de grandeza e ainda temos as necessidades de ouvir para alcançar aquela parte da seara. Por isso, eu quero, no texto que nós temos aqui, que foi lido no início do culto, no versículo 35, a primeira parte, ele nos apresenta a geografia que Jesus praticava. Se você ler aí comigo, você vai ver que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Veja que ele não fazia apenas determinada região, ele fazia, pregava, ele estava percorrendo todas as cidades e aldeias. Naquele momento o foco de Jesus era Jerusalém, ou eram os judeus, porque ele tinha essa missão inicial e depois ele se expandiria para todos os outros lugares, mas dentro do campo de atuação de Jesus naquele tempo ele fez isso. Se a gente olha a parábola da grande ceia, nós vemos que ali representando o Senhor, aquele Senhor da festa que mandou preparar, ele queria a casa dele cheia, ele queria que a festa fosse grande. E nós sabemos que Jesus tem preparado também as bodas do Cordeiro, a festa de recepção dos salvos, e ele diz que estarão diante do trono pessoas de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Então Jesus nos deixa essa geografia que precisa ser abrangente. Lá na parábola da ceia, ele manda convidar aquelas pessoas especiais, representando os judeus. E aí, um a um, na hora da festa, foi dizendo: comprei uma junta de boi, casei, comprei um campo, de forma que eu não posso ir. Aí o que o Senhor da festa faz? Manda buscar, chamar, convidar pessoas, mancos, cegos, aleijados, para que a casa deles se enchesse. Essas pessoas não tinham condições de vir sozinhas. Cego não conseguiria achar o caminho, o manco não conseguiria caminhar, o aleijado. Então era necessário que se buscasse. É o que a igreja precisa fazer: ir buscar, trazer aquelas pessoas que o Senhor quer que estejam na festa. Aí a casa não encheu ainda. Os servos disseram: ainda tem lugar. Ele falou: saiam, vão pelas ruas, vão pelos malados, vão por todos os lugares e força-os a entrar para minha casa se encher. Então a igreja tem essa tarefa de convidar, sim, de lembrar, de trazer, mas nós precisamos forçar através da assistência, através da oração, através das ações evangelísticas. O Senhor nos convoca para esta grande tarefa. Então a geografia de Jesus e a geografia da igreja deve ser ampla, deve ser total. Nós precisamos estar alcançando todos os lugares. E daqui a pouco eu falo essa amplitude dessa geografia. O mesmo versículo 35, na sua parte final, ele nos apresenta o que Jesus estava fazendo. Qual era o método que Jesus usava na sua missão? Aí o texto diz que ele ia em todos esses lugares, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, qual é a missão de Jesus, o método de Jesus, o método da igreja? Ensinar a palavra, pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos, para que
estes sinais atraiam as pessoas que Ele quer alcançar para a salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos estar atentos. Não podemos abrir mão dos métodos de Jesus que Ele deixa para nós no texto deste congresso missionário. Veja que isso está em conformidade com as últimas palavras que Jesus disse antes de subir ao Pai. Ele fala para os seus discípulos. E quem que são os discípulos de Jesus hoje? Todos nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, continuamos dando sequência aos discípulos, a missão dos discípulos, a obra que o Senhor tem lhes confiado. E diante disso, vocês se lembram de Marcos 16:15, que Jesus disse, a nível de missão, a nível de abrangência, ide por qual lugar? Todo mundo. Fazer o quê? Pregar o Evangelho a quantos? A toda criatura. Veja que essa é a extensão, essa é a abrangência da obra. Todo mundo, todas as pessoas, toda criatura de Deus precisa ouvir. O resultado é: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Diante desta realidade, nós vemos que Jesus ainda faz promessa: esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Aqui lá em Mateus 9:35, como nós temos, Jesus pregava, Jesus curava, Jesus libertava o povo de todas as suas moléstias. E ele disse que quem saísse para pregar o Evangelho em qualquer lugar do mundo, a todas as pessoas do mundo, ele disse, vai continuar acontecendo a mesma coisa. Só para confirmar, eu pergunto aqui nesta noite: quem aqui recebeu de Jesus alguma cura divina, pode levantar sua mão e testemunhar e dizer glória a Deus? Glória a Deus. Eu abro as duas mãos e os dedos, porque são muitas curas e livramentos que Deus tem dado na minha vida. Além de tantos outros milagres, quem aqui já é batizado no Espírito Santo com evidência de falar em línguas, pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Nós somos uma igreja pentecostal que crê, que busca e que recebe o batismo do Espírito Santo. Então, o que Jesus fez e o que Ele falou para a gente fazer continua se cumprindo. Ele não deu uma ordem e disse agora não vai ter mais batismo, não vai ter mais cura, e vocês continuam pregando a si mesmo. Não, nós continuamos experimentando os milagres do Senhor. E Ele disse, os milagres seguirão, os milagres irão atrás de vocês, à medida que vocês vão pelas ruas, que vocês vão pelos bairros, cidades e nações, os sinais vão acompanhando a todos que creem. Glória seja dada ao nome do Senhor. É desta maneira que os nossos missionários iniciais, Daniel Berg, Gurna Bigren, eles não sabiam falar bem português, tinham dificuldade com o nosso idioma, mas mesmo com aquele sotaque carregado, dizendo Jesus salva, cura, batiza do Espírito Santo, em breve voltará. Olha a Assembleia de Deus como tem se expandido. Olha como vocês estão alcançando a sua cidade. Olha como a obra do Senhor aqui nesse município está sendo realizada, porque pessoas antes de nós continuaram obedecendo o de Jesus. E na nossa vez, na nossa geração, nós não podemos deixar de fazer o que Jesus tem. Então, Ele continua contando com este método. Ele continua querendo que nós estejamos fazendo isso. Se você olhar Mateus 28, 19 e 20, Jesus está dizendo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E continue ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É tarefa da igreja ensinar a palavra, batizar pessoas, continuar ensinando. E Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo, eu não vou desamparar, eu não vou deixar de estar junto, eu não vou abandonar aqueles que saírem cumprindo a minha missão. E nós temos visto isso acontecendo sistematicamente. Pessoas saem, começam a fazer a obra de Deus e os resultados acontecem. Lá, quando eu assumi a igreja, em 1999, eu convidei o pastor Paulo Henrique para ser o vice-presidente. Ele já tinha um chamado missionário, já estava se preparando. 2 anos ele cumpriu o mandato. Em 2001, ele, a sua esposa e o seu filho pequeno
foram para a Índia. Naquela época a comunicação não era como hoje. Ele tinha que ir numa cabine telefônica, ligar para o telefone fixo do Brasil, escolher um dia e um horário mais barato, e era desafiador. E ele começou a treinar obreiros na Índia, trabalhar com eles, e eles começaram a avançar. Ele ficou lá 5 anos, depois retornou e foi para outros países. E agora, no ano passado, faz um ano, o pastor Marcelo esteve lá com outros pastores, e eles encontraram 16 templos de adoração a Deus. Eles encontraram uma quantidade enorme, que eu não me lembro agora de número de casa culto, porque nas vilas nem sempre tem espaço ou pode ter templo, mas eles encontraram lá. Eles têm 600 viúvas sendo acolhidas e atendidas ali, mais de 3.000 crianças que estão sendo evangelizadas e discipuladas. E sabe quantas pessoas estão sob a liderança da Expo Show, que é uma organização que se fundou ali para agregar todos aqueles obreiros que foram treinados inicialmente pelo pastor Paulo Henrique? No ano passado tínhamos lá 22.000 crentes. Pensa, irmãos, como Deus é poderoso para multiplicar e fazer coisas grandes, coisas firmes. Sabe quantos habitantes tem a minha cidade, que enviou aquele casal de missionários um filho para a Índia? A minha cidade tem 22.080 habitantes. Esse é o nosso número. Agora já tem mais crentes lá sob a Expo Show do que nós temos de habitantes na nossa cidade. São coisas que Deus pode fazer quando nós atentamos para o chamado dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Depois enviamos, 2 anos depois, o pastor Marcelo Martins para a Espanha. Nos 15 anos, ele implantou várias igrejas, liderou homens, mulheres, crianças, treinaram obreiros, restabeleceram igrejas, trabalharam com ONGs de assistência a pessoas vítimas do tráfico humano. Eles retornaram e a obra lá continua avançando. Aquelas crianças, aqueles adolescentes que eles evangelizaram, discipularam, hoje são líderes na igreja, são obreiros, são pessoas que continuam fazendo a obra de Deus. Não é diferente aqui em Palmeiral, não é diferente do trabalho que vocês estão realizando 29 anos como igreja, não é isso, pastor? 29 anos e pessoas têm sido evangelizadas, têm sido alcançadas, congregações implantadas e o nome do Senhor continua sendo exaltado e glorificado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe quem não vê resultado na obra de Deus? Quem não a realiza. Porque aquele que semeia, aquele que rega, o que Deus faz? Deus dá o crescimento. Então, se nós queremos ver o crescimento da obra de Deus, qual é a nossa parte? A nossa parte deve ser semear a palavra de Deus e regar a palavra de Deus com as nossas orações, com o discipulado, com o cuidado que nós devemos ter com aqueles que estão vindo a Cristo. Vale a pena fazer a obra do Senhor. Deus é aquele que opera. Eu poderia falar aqui tantos testemunhos de tantos países, de tantos lugares. Hoje nós estamos aí em 11 países, são 17 projetos, mais de 30 famílias de missionários que, em parcerias com tanta igreja, eu já estou sonhando em sermos parceiros também aqui no Coqueiral. Nós temos podido ver Deus avançando o seu reino, a obra do Senhor sendo expandida, as notícias chegando do que Deus está fazendo entre as nações. Eu estive em um congresso missionário recente e nós tivemos notícia que Deus está fazendo a igreja dele avançar, mesmo onde está havendo severa perseguição, mesmo onde é proibido ter igreja, mas a igreja de Jesus está lá, o povo de Deus está lá. Não tem templo bonito como esse, placa, mas existe uma igreja, um povo que está buscando e adorando a Deus, e pessoas estão se levantando e dizendo: eu estou à disposição para ir para os lugares mais desafiadores, eu estou à disposição para ir para os lugares mais difíceis, nos lugares que a gente corre tanto risco, mas o Espírito Santo continua chamando pessoas para isso. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o que nós, igreja, precisamos ter? Nós precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus. Esse congresso é para que o Espírito Santo amplie o
sentimento de Jesus em nossas vidas. Aqui no capítulo 35 e o versículo 36 está escrito: Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Esse é o sentimento de Jesus. Esse é o sentimento que a igreja precisa ter. Nós precisamos sentir como Jesus, ver como Jesus, tocar como Jesus. Ele disse: levantai os olhos, vede os campos brancos como para a ceifa. Os discípulos estavam vendo uma multidão ali, apenas dizendo: vamos despedir, vamos mandar embora, vamos fazer com que eles retornem, porque nós não temos o que fazer com eles. Mas Jesus é aquele que via como ovelhas desgarradas, é aquele que operava o milagre da multiplicação dos pães, é aquele que lhes ministrava a palavra, era aquele que orava por eles. E nós precisamos ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Estão aí os relatos, os noticiários de violência, pessoas que praticam essa violência. E aí eu pergunto: qual tem sido o nosso sentimento para com essas pessoas? De vingança, de desejar a morte, de querer o mal, ou de olhar como Jesus como ovelhas desgarradas, sentindo grande compaixão, sabendo que eles estão errantes, que eles não têm pastor, mas que Jesus quer ser o pastor deles? Porque assim como nós dizemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele é aquele que faz isso. Essa semana eu me acertei com uma pessoa que esteve há anos atrás envolvido intensamente no tráfico de uma grande região do Rio de Janeiro. Era o responsável por uma grande ação dentro dessa área. E ele foi preso. E na prisão ele foi alcançado por Jesus. Ele converteu-se a Cristo. Teve um tempo preso e sobrenaturalmente foi liberado para sair. E ele está transformado, pregando o Evangelho e procurando alcançar outras pessoas. Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse deve ser o sentimento da igreja. E eu convido você para nós olharmos o que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 2 e o versículo de número 5 em diante. Filipenses 2, o versículo 5 em diante, ele diz: a palavra de Deus, Paulo escrevendo, recomendando, nos diz 2,5: de sorte que haja em vós, na igreja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual a referência de sentimento para nós? O que houve em Cristo Jesus. Versículo de número 6: ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a nós os homens, e achado nessa forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até que ponto? Até a morte. E morte de quê? Morte de cruz. E o que Deus fez? Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos ter esse sentimento. Jesus já fez a parte mais desafiadora: humilhar-se a si mesmo, deixar sua glória, morrer, morte de cruz, pagar o preço pelo pecado de toda a humanidade. Agora nós só precisamos contar isso. A gente só precisa dizer isso. A gente só precisa falar o que Jesus fez. A gente só precisa ter o sentimento que Ele teve e deixar que Ele nos use para que vidas sejam alcançadas para o seu nome. Sabe qual a realidade que Jesus mostrou? O que nós lemos inicialmente aqui. Em Mateus 9:37 está escrito: disse aos seus discípulos. Quem que são os discípulos de Jesus? Nós. Quem que Jesus falou para aqueles primeiros discípulos e que continuou falando para nós? Ele disse: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Essa
é a realidade que nós temos diante de nós. Uma seara que se apresenta grande, uma seara que se apresenta numerosa, desafiadora, e que nós não podemos deixar de atentar quanto a isso. E nós precisamos pensar que aqui no Brasil mesmo, nós temos alguns segmentos que nós não podemos negligenciar. É uma seara grande que precisa ser alcançada. Qual, pastor? Os indígenas. Eles estão nos lugares isolados. Algumas dessas tribos, aldeias desses povos são povos isolados, que não podem alguém chegar lá. Mas sabe o que Deus está fazendo? Entre os indígenas, teve a primeira onda de evangelização dos indígenas. Quem? Os estrangeiros, os missionários de fora que vieram e começaram a pregar a palavra de Deus para os indígenas, e eles começaram a se converter. Aí teve a segunda onda, os missionários brasileiros que foram até os indígenas e continuaram alcançando e evangelizando. E sabe qual a terceira onda? Os próprios indígenas convertidos, que estão indo para entre outras aldeias, outros povos indígenas estão alcançando-os pela palavra de Deus. Índio pode visitar índio, indígena pode ter contato com uma boa parte dos indígenas, se bem que alguns ainda são isolados. Nós precisamos trabalhar para que quase 100 etnias indígenas que ainda não foram alcançadas sejam alcançadas para a glória do nome do Senhor. Aqui no Brasil, nós temos os ribeirinhos, aqueles que moram às beiras dos rios da grande região amazônica. E lá são mais de 30.000 comunidades ribeirinhas. Sabe quantas ainda faltam para ter igreja, obreiro, pastor? Faltam cerca de 10.000 dessas comunidades. Pode estar 2 dias do centro da cidade. Aqui a gente vai a pé ali no centro da cidade, né? E gasta alguns minutos. Lá no Amazonas, às vezes a gente gasta dias da sede do município até o limite do município nessas aldeias. Então ainda tem cerca de 10.000 que precisam ser alcançadas. Tem um outro grupo que a gente quase não vê, mas que existe, que são os ciganos. São quase 1 milhão de ciganos no Brasil. E as pesquisas mostram que só 1% é convertido a Jesus. Então nós precisamos alcançar estes ciganos. Nós temos os sertanejos que estão lá nas regiões nordestinas da zona rural, aqueles que estão ali nos assentamentos. E aí nós temos, algum tempo atrás, eram 6.000 assentamentos ainda sem igreja. Já baixou. Agora são 4.000 só. Glória a Deus. Mas ainda tem 4.000 assentamentos que precisam de pastor, de igreja, de missionário para pregar a palavra de Deus. Nós temos no Brasil uma grande quantidade de imigrantes, pessoas que vieram refugiados de outro país aqui para morar em nosso país. Conta-se cerca de 100 países representados por algum imigrante vindo. E o Brasil é um país aberto aos imigrantes. Estão querendo até fazer agora um auxílio imigrante para que lhe dê um recurso, né? Nós temos bastante recurso, glória a Deus. Mas o fato, irmãos, que dessas 100 nações, 27 são países fechados para o Evangelho. E eles estão aqui dentro. E eles podem ser alcançados pela palavra de Deus aqui e evangelizar seus conterrâneos, seus compatriotas. Eles falam a mesma língua, têm a mesma cultura, muitos deles vindo de outra região, e eles podem ser alcançados. Glórias a Deus. Só nos últimos anos nós recebemos mais de 1 milhão de refugiados de outros países. A gente tem a comunidade de surdos, pessoas com alguma deficiência auditiva, 3 milhões de pessoas e 1% convertido a Cristo. Nós temos os mais ricos, nós temos os mais pobres. Não é fácil, por exemplo, atuar entre as comunidades, como não é fácil entrar nos grandes condomínios, nos edifícios, nos lugares ali, só se você tiver algum conhecimento. As pesquisas mostram que entre os mais pobres e entre os mais ricos tem um índice menor de conversão. Na faixa do meio existe maior índice de conversão. Mas aqui deve ter pessoas que trabalham na casa de algum famoso, de algum rico, que tem sítio, que tem local de lazer aqui na cidade. Qual é a responsabilidade dessa pessoa? Buscar oportunidade para que possa falar de Jesus.
para que possa compartilhar, aonde nós estivermos. Então essa é a realidade do Brasil, mas ainda tem a realidade do mundo. Nós temos a chamada janela 1040, o lugar de mais pobreza, de maior índice de religiosidade de outras religiões. Nós temos ali uma maior resistência ao Evangelho, nós temos ali maiores desafios de tantos aspectos, mas nós precisamos alcançá-los. As pesquisas dizem que nós ainda não alcançamos 1/3 da população mundial. Pensa bem o que é isso. Quantos bilhões de habitantes no mundo hoje? Cerca de 2 bilhões de habitantes. Então nós ainda temos aí quase 3 bilhões de pessoas no mundo que precisam ser alcançadas por Jesus Cristo. Sabe quantos por cento de evangélicos existem no mundo, meus irmãos? 12% é o número de evangélicos no mundo. Isso significa que a cada 100 pessoas, 12 confessam Jesus como Senhor e Salvador numa igreja evangélica. Isso significa que nós temos ainda uma grande tarefa diante de nós. Possivelmente aqui vocês passam de 50% de evangélicos na cidade, mas existem tantos outros lugares que a realidade é menor. 1%, 0,5%, 2%. Aqui mesmo no Brasil tem lugares com desafios ainda bem fortes. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser a resposta de Deus para essas pessoas. Precisamos fazer a obra que Deus tem colocado. E qual o que Jesus pediu para a gente fazer? Está aí no versículo. Está aí no versículo 38. Jesus pediu para a gente fazer uma coisa: rogai ao Senhor da seara que mande, que envie obreiros para a sua seara. Só aqui hoje, e tem muito mais obreiros, acho que essas cadeiras aqui é para comportar os obreiros da igreja, deve faltar, né, pastor? Ainda deve faltar cadeira para os obreiros da igreja. Graças a Deus, porque essa igreja, as igrejas todas de Cachoeira de Macacu somam bastante obreiros. Quantos obreiros vocês acham que tem em Cachoeira de Macacu, em todas as igrejas? Deve ter bastante obreiro, sem contar o número de crentes. Mas tem lugares do mundo, irmãos, que um missionário é responsável para ele sozinho evangelizar 600.000 pessoas muçulmanas. Vocês acham que essa tarefa é fácil? Aqui são mais ou menos 60.000 habitantes, não é isso? Mais ou menos 60.000 habitantes. Mas tem regiões com 600.000 habitantes e um missionário só para alcançar eles. Parece que está tendo uma certa desproporção nisso, não está? Será que a gente consegue fazer isso que Jesus fez? Ele pediu só para a gente fazer uma coisa nesse texto: orai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Eu nem vou perguntar quem está orando isso. Amanhã o pastor Marcelo pergunta, porque aí vocês já vão ter essa noite para todo mundo orar, para todo mundo fazer isso. Aqui, Lucas 10:2 fala a mesma coisa. O Senhor está pedindo uma oração para enviar obreiros. Aqui no meu celular tem um despertador, tem uma lembrete. Todo dia 10:2, para eu lembrar de Lucas 10:2, eu está lá, orar para que o Senhor envie obreiros para a sua seara. Eu posso estar fazendo o que eu for, dirigindo, eu escutei o som, eu ali bloqueio, digo: Senhor, envie obreiros para a seara. Eu posso estar numa reunião, aí toco o alarme, Senhor, envie obreiros para a seara. Eu posso estar no culto, às vezes na minha Águas Claras tem um culto domingo 10 horas também da manhã, toco, olha, hora de orar para o Senhor envie obreiros para a seara. Nossa cidade pequenininha, nossa igreja não é muito maior do que essa. Nós estamos lá na casa de 1.000 pessoas como membros e congregados. Nós já enviamos uma família para a Índia, uma família que depois essa família foi para Itália, para Portugal. Nós enviamos uma família para Espanha, nós enviamos duas famílias para Minas Gerais. Tem mais uma família lá querendo ir para o Uruguai. E nós estamos à disposição, porque a igreja precisa ter a mesma sensibilidade que a igreja de Antioquia tinha. O que aconteceu lá em Antioquia? Barnabé, Paulo e outros profetas, doutores, mestres, estavam fazendo o quê?
que essa igreja faz? Orando, jejuando, servindo ao Senhor, ensinando o povo a palavra de Deus. Aí de repente o Espírito diz: apartai-lhe a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Era como se fosse assim, ó, pastor Davi e pastor Marcelo. Ele disse: apartai-lhe ao pastor Davi e pastor Marcelo para a obra que eu tenho chamado. Os dois principais líderes. Se o Senhor falar isso aqui em qualquer aula, se o Espírito Santo falar isso aqui em qualquer aula, será que a igreja vai fazer o que Antioquia fez? O que Antioquia fez? Eles oraram, eles jejuaram, eles confirmaram e estenderam as mãos e enviaram Barnabé e Paulo para a obra que o Senhor tinha chamado. Se você pegar Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13, o que nós vamos ver? A igreja de Antioquia é em destaque. A igreja de Antioquia continua avançando. E o que aconteceu com Barnabé, Saulo, Silas e os outros, Timóteo, que o Senhor levantou para fazer parte das 3 viagens missionárias que eles empreenderam? A igreja de Antioquia estava sempre recebendo os missionários e ouvindo quão grandes coisas Deus estava fazendo através da vida deles. Quase todo mundo daquela época conhecido foi evangelizado. Paulo chegou a escrever numa das suas cartas: olha, eu já não tenho mais sítio, eu não tenho mais lugar para ir, porque eu já praticamente alcancei tudo. Ele conseguiu fazer uma grande obra porque tinha uma igreja que certamente estava orando, pedindo de oração de Jesus: envia, Senhor, obreiros para a sua seara. Tem lugar, pastor Marcelo, que eu fico até triste de pregar depois da pregação. Às vezes o pastor fala: não, a gente até ora, mas sem fé a gente não entende. Ora, se a gente ora sem disposição de obedecer a oração, qual é a motivação dessa oração? É uma grande alegria, é um grande privilégio. Nossa igreja lá no tempo não é muito maior do que esse, quase esse tamanho aqui, mas nós já tivemos essa alegria de poder estar enviando obreiros para a seara. Também somos de uma economia rural, também somos de uma situação ali bem simples, mas o Senhor tem nos dado esse privilégio. Por quê? Há 33 anos o pastor Zé Alves disse: nós vamos fazer a missão como Deus quiser que ela seja feita. Começamos a adotar missionários e depois começamos a enviar missionários, e até hoje nós estamos à disposição do Senhor. Esses missionários fazem falta lá na igreja, mas sabe o que nós temos visto? Tem abrido vaga, e aí os jovens estão vendo: nessa igreja tem vaga, nessa oportunidade dá para crescer. Eu já tive diácono sendo vice-presidente lá na igreja, e o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos levado adiante. Obreiros têm sido formados, líderes têm sido formados, e a obra do Senhor tem sido realizada. Por quê? O pedido de oração de Jesus tem sido respondido por nós. Ele só pediu isso. E eu quero lembrar os irmãos e mães de oração: Jesus deixou um pedido de oração. Vocês já viram? Tem aqueles irmãos que sempre têm o mesmo pedido de oração: ora por mim, para minha família. E a gente precisa de fazer isso, cobertar nossa família de oração. Mas alguém no ciclo de oração precisa levantar e dizer: qual o pedido de oração de Jesus, irmãs? Qual o pedido? Envia obreiros, Senhor, para a tua seara. A reunião dos homens, da escola dominical, a classe e o culto na casa. O que nós temos pedido de oração? Pedido de oração de Jesus: rogar para o Senhor enviar obreiros para a sua seara. Será para mim, pastor Marcelo, um grande prazer receber um convite aqui do Coqueiral, dizer: estamos enviando obreiros para um outro lugar, seja do Brasil, seja do mundo. E se depender de parceria, Servir está lá para a gente buscar recursos. Quanto que a igreja pode dar? Ela pode dar o obreiro e ela pode dar mais um determinado valor. Vamos buscar parceria? Vamos buscar pessoas que reconhecem o chamado? Porque as pesquisas mostram que a igreja, Marcelo, tem 3.000 vezes o número de obreiros suficiente para concluir a grande comissão. 3.000 vezes. A igreja tem 9.000 vezes os recursos necessários e suficientes para a gente terminar a grande comissão. O que é que falta?
a gente ora mais. E a gente diz assim, ó, se tu quiser que Coqueiral faça parte, será que Jesus não quer que Coqueiral? Ele quer que Coqueiral faça parte. Toda a igreja. Quando nós vemos nos evangelhos falando da igreja, nós vemos que muitas vezes estamos relacionados a pequenas igrejas. Lembra das cartas de Apocalipse, as 7 igrejas? Lembra das epístolas de Paulo? Muitas vezes igrejas iniciantes, igrejas pequenas, como aquele caso que Paulo diz: olha, vocês na sua miséria, na sua extrema necessidade, vocês conseguiram abençoar a obra. Então, o pastor José Alves, o nosso antecessor lá na missão, ele dizia: não tem igreja pobre que não possa fazer missões. Tem igreja pobre porque não faz missões. Porque se nós começarmos, Deus provê. Se nós iniciarmos, Deus provê. O dinheiro que nós mandamos para a missão, ele é da missão, ele não vai fazer falta aqui, porque é o desejo do Senhor que a obra dele seja mantida, que a obra dele seja realizada. Então, eu quero conclamar os irmãos a estarem orando. Falo o nome do missionário dessa igreja no Piauí, o pastor Carlos de Família. Ele precisa estar nas vossas orações. Qual o nome da esposa dele? A médica. Ela precisa estar nas orações. Outro dia, quando eu oro, todo dia quando eu oro, eu cito as famílias dos missionários. O nome do esposo, da esposa, às vezes dos filhos, eu os apresento diante de Deus, porque é importantíssima a nossa oração por eles. Então, eu convido você a estar orando. Se você precisar os nomes dos missionários, lá na rede social do Semipa, está lá, @missão Semipa, você pode ver o nome dos missionários. Você pode estar dizendo: Senhor, eu quero ver aqui uma relação de missionários da nossa igreja e eu vou estar fazendo parte disso. Eu pergunto: Pastor Marcelo, você pode ficar de pé, por favor, o senhor contemplar com seus olhos? Eu quero perguntar: quem se compromete a atender o pedido de oração de Jesus? E todas as vezes que você puder, eu não vou falar todas as orações, nem todo dia, porque vai que você não consegue, mas eu quero perguntar nesta noite: quantas pessoas estão dispostas a rogar ao Senhor da Seara aqui em mim? O igreja da sua Seara, levante a mão. Olha, pastor Marcelo. A igreja Assembleia de Deus Coqueiral, na sua maioria, está dizendo: eu vou responder ao pedido de oração de Jesus. Sabe qual é a boa notícia? É que alguém que vai orar pode ser essa própria resposta. O Espírito Santo pode dizer: eu te envio, eu te chamo para a obra missionária. Obrigado, pastor Marcelo. Mas não para por aí. Tem outras situações importantes. Eu quero deixar que o nosso querido Heber esteja apresentando algo que está sendo lançado aqui hoje. E depois eu falo para vocês com outro testemunho. Está aqui. Irmãos, pastor passou também, irmãos, e eu gostaria de lançar mais um desafio para a igreja. Já lancei outros, a igreja, graças a Deus, abraçou. Agradeço também pelo sorteio missionário, né, que nós vamos sortear no domingo ali na bicicleta, um vale compras. Vendeu tudo e conseguimos arrecadar R$2.000, que vai ser investido no campo missionário. Só que há um desafio. Eu não vou colocar esse final de ano para começar, não, mas se os irmãos quiserem começar, né, o ano já está fechando, mas a partir de janeiro, os irmãos abraçarem esse carnê missionário e mensalmente depositar na obra do Senhor, para a obra missionária, um valor que os irmãos sentirem no coração. Como eu falei aqui anteriormente, o desejo do meu coração, eu creio de muitos aqui, é expandirmos a obra missionária no próximo ano. Hoje nós ajudamos ao pastor Carlos Quintanilha e fazemos trabalhos aqui na nossa área, na nossa região. Meu desejo para o ano que vem é aumentarmos esse número para 3. Pastor Carlos Quintanilha e mais 2 missionários ou alguma organização. O pastor Júlio já levantou a pedra. Semipa precisa de ajuda, né? Então eu lanço o desafio para a igreja desse carnê missionário. A irmã Renata vai estar na porta no final do culto e eu preciso que os irmãos abracem essa causa. O valor é o que Deus colocar no coração dos irmãos. Os irmãos têm visto o que nós temos feito, mas ainda é pouco e eu preciso da ajuda da igreja. Amém?
Aqui, irmãos, é mensal, tá? São 12 talões que tem aqui, tá? É mensal. E no final do culto, por favor, procura a irmã Renata, que vai estar na porta, ela está com os carneiros, vai estar anotando o nome que vai estar pegando. Os irmãos assumam esse compromisso no nome de Jesus. Nós temos muitas experiências de pessoas que têm sido abençoadas ao contribuir sistematicamente. E nós estamos fazendo isso lá no nosso bairro de Águas Claras, na nossa cidade de São José do Vale do Rio Preto, tem 33 anos. E sabe o que tem acontecido, irmãos? O povo tem sido abençoado. Deus tem prosperado. Constantemente eu estou orando por chave de carro novo, eu estou orando em casa, pessoa que se formou, pessoa que está casando. A gente tem tido assim tantos testemunhos extraordinários. Nossa contribuição lá mais sistemática é essa. Mas além disso aqui, a gente faz desafios. Cada ano a gente tem o Congresso de Selipa, ele acontece em abril, quando vem 10 a 14. Pastor Marcelo já disse que vai fazer todo o empenho para ir para lá, não é? Vai combinar aí uma caravana, com certeza vai ser dessa. E a gente tem a Conferência Missionária da Igreja. E todo ano a gente pega assim, nós precisamos de um carro de 30 mil para o missionário, nós precisamos de um motor de barco de 25 mil para outro, nós precisamos de um computador, de uma impressora para imprimir cursos de teologia de graça para o povo lá do Vale de Jequitinhonha. E sabe o que tem acontecido? Todos os anos os irmãos têm levantado a mão e os irmãos têm contribuído e Deus tem abençoado. Se eles não fossem abençoados, dava uma vez e nunca mais. E tem gente que pelo menos dá 2 vezes. E tem pessoas que têm o seu carnê. Porque esse carnê que vai dar condição à Secretaria de Missões de saber, nós podemos enviar um obreiro. Por quê? O que nós vamos fazer? Nós vamos orar para o Senhor enviar obreiros para a seara. O que Jesus vai fazer? Ele vai chamar obreiros para a seara. E o que a Secretaria de Missões, o pastor Marcelo vai precisar ter? Recursos para enviar esse obreiro, para treinar eles para a obra missionária. Então, Congresso Missionário é tempo de comprometimento. É um lugar para a gente vir e não ficar de braço cruzado. Não vir só para cantar, não vir só para assistir. Mas quem vem aqui no Congresso Missionário é alguém que Deus tem um propósito. Glória a Deus. Se você está aqui nesta noite é porque Deus tem um propósito. Glória a Deus. Eu vou pedir o pastor Marcelo para orar aqui por esses carnês e por todo mundo que vai pegar, para que tenha muitos testemunhos, para que Deus opere milagres e maravilhas, para que Deus faça coisas grandes e firmes e venha mover de maneira poderosa e gloriosa. Então, eu quero convidar você para dizer, Senhor, eu quero ser um desses que vai tomar essa bênção, que vai assumir isso e que vai ter novos testemunhos do que Deus vai fazer na minha vida. Pastor Marcelo, abençoe esse povo. Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai Celestial, Senhor, esse aqui, meu Pai, na minha mão, esses carnês, meu Pai amado, onde os teus filhos estão sendo tocados nesse momento pela tua palavra, Senhor, para abrir o coração, Senhor Deus, reconhecer a tão grande responsabilidade que temos, meu Pai, com o teu reino, e com tantas vidas, meu Pai amado, perdidas nesse momento, meu Pai, mas que através da contribuição dos teus filhos, Senhor, que estão sendo tocados por ti, meu Pai, que vidas venham ser alcançadas, que vidas venham ser, meu Pai amado, liberta, Senhor. Portanto, meu Pai, abençoe, meu Pai, cada um dos teus filhos que vão pegar esses carnês, meu Pai amado. Eu tenho certeza que os teus filhos vão alcançar a tua prosperidade, a tua bênção. Não que eles vão pegar esse carnê, meu Pai, como barganha, não, Senhor, mas eles vão pegar, Senhor Deus, com obediência ao teu índice, a tua chamada, meu Pai, e que o Senhor venha contemplar cada vida, cada coração. Eu creio, meu Pai, que alguém que até mesmo vai pegar pela fé, que está desempregado, mas o Senhor pode abrir porta, o Senhor pode fazer prosperar na vida dos teus filhos, Senhor. Portanto, abençoe, meu Pai amado, seja, meu Pai, com esses carneiros, cada um que vai
Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcelo, a Bíblia diz que roubarás o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, como que a igreja deve ser fiel a Deus? Nos dízimos e em toda a oferta que é levantada. Na oferta na salva, na campanha da bicicleta, em tudo que levantar, se você puder, participe. Lá na nossa igreja tem pessoa que traz R$240 todo mês no carnê missionário. Tem gente que traz 150, tem gente que traz 100, 70, 50, 10. Tem criança que bota R$2, que bota R$5. E a gente recebe todos porque cada valor é importante. Qual é o padrão que a Bíblia fala para a gente contribuir? Segundo a nossa prosperidade. A viúva só tinha 2 moedas, deu 2 moedas e foi a que foi elogiada por Jesus. O rico estava dando o que sobrava. Então cada um dá segundo a sua prosperidade. Então, não é para você diminuir do dízimo, diminuir da oferta do culto, não. É para você assumir um novo compromisso com Deus. Lá na igreja, quando eu apresento criança, filho de crente, eu dou uma Bíblia infantil, um certificado de apresentação e um carnê para o pai levar para aquela criança. Nós temos testemunho de gente que estava desviado. Aí o pai levou, a mãe levou um carnê, meu filho, contribui aí para a obra missionária. E sabe o que aconteceu? Voltou com Jesus, converteu o bolso, converteu também a pessoa. Nós temos crentes que levam para o patrão, não crente. Ele já fala o que a igreja faz para missões e o patrão não crente contribui para a obra missão, mas para a obra missionária. Lembrando que a responsabilidade é dos crentes. Então, eu quero estimular que todos os crentes dessa igreja tenham. Marido tem o seu carnê, esposa tem o seu, os filhos têm o seu. Pastor, mas não vai dar para todo mundo, não tem problema. Depois você resolve isso aí. Aí pega, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos distribuir. Vocês podem se sentar. O nosso irmão Elvio vai designar 2 obreiros que vão passar aqui pelos corredores. E nós vamos distribuir agora, porque depois vocês vão sair correndo para pegar o lanche. Aqui tem um monte de porta e a gente vai acabar esquecendo. Então, ele já vai sair aqui. E quem desejar hoje assumir esse carnê é o valor que você puder segundo a sua prosperidade. Se puder ser mais de 240, pode ser. Mas se precisar ser menos de 20, também pode ser. Não tem problema, segundo a sua prosperidade. Pode ficar à vontade. Os nossos queridos, ó, pastor Davi, pastor Marcelo também, olha, gente que honra. O pastor Marcelo já pegou dele e tal. Pode passar o culto primeiro. Então, quem quiser, passa devagar, Noel. Olha nos olhos de cada um, porque tem pessoa que diz: se ele olhar insistentemente para mim, é sinal que é de Deus. Então, olhe insistentemente e tal. Desculpe os irmãos lá de trás se não enxergar o carnê aí, mas vai ser providenciado mais, tá bom? Então, vai passar aqui todo o corredor. Daqui a pouco nós vamos orar com você, segurando esse carnê, e é o Espírito Santo que vai determinar. Então, quem quiser, levanta a mão, dá um sinal, e outro obreiro pode ajudar aqui a pegar com o pastor Davi. Isso. Você vai ser grandemente usado por Deus. Passa pela banda, passa pelo pessoal que está aqui na lateral. E só quem quiser, levanta a mão, tá bom? Não é encosto. É quem quiser, você dá um sinal ali. Nós não estamos impondo, nós estamos dizendo: segura essa bênção, quem quer. Isso. Fica tranquilo, irmão, desse lado. Pode ter gente pedindo 2. Eu quero para mim, para minha esposa. Eu quero para mim, para o meu pai. Porque é com recursos que a obra do Senhor vai ser feita. Talvez a gente não vai chorar hoje, mas nós vamos estar dando um grande passo em favor da obra missionária, em nome de Jesus. Isso, já está voltando lá, o pessoal de trás está podendo receber. Glórias a Deus. Que todos os membros possam estar participando. Esse é o seu sonho, né, pastor Marcelo? 100%. Integralidade, todo mundo dizimando, todo mundo contribuindo para a missão, todo mundo orando para Jesus enviar missionários. Isso, aqui desse lado, ainda temos essa oportunidade. Não se esqueça. E tem mais uma coisa, irmãos: você pode pegar o carnê e talvez nem usar o carnê. Você manda um pix aqui que está no carnê e a secretaria já vai identificar. Tem uma chave Pix com um e-mail aqui, especialmente uma conta para a missão aqui na igreja. Então, quem desejar pode dar sinal.
não tem problema, devo esperar aqui mais algum minuto, porque esse é um momento muito especial. Quem não quiser, baixa a cabeça, faz que está orando, né? E fica assim espiritual. Mas quem ficar olhando para o irmão é sinal que quer, que vai contribuir, que vai ser um participante dessa obra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Sobrou alguns pouquinhos para os próximos cultos, né? Acho que vai precisar mais cadeira, né, pastor? Amanhã dá tempo de fazer mais cadeira. Tem muito povo nessa igreja e o Senhor vai usar para a glória do nome do Senhor. Vocês creem que já tem dinheiro aí através desse carneiro para enviarmos o primeiro missionário? Amém? Nós temos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu termino, irmãos, lembrando da última forma de fazer missões. A gente precisa fazer orando, atendendo o pedido de oração de Jesus. Nós precisamos contribuir, mas também a gente precisa avançar indo. Eu quero orar por todo mundo que pegou o carneiro. Pastor Marcelo já abençoou os carneiros. Agora você que tomou essa atitude de fé, de obediência, fica de pé, todo mundo nós vamos orar. Mas também, pastor Marcelo, se tiver alguém que quer ir para o campo, pode vir aqui na frente. Pode vai. Se tiver alguém aí, irmãos, que foi tocado, né, para ser enviado para o campo, a oportunidade é essa, né? Vem aqui à frente, estará recebendo oração e o Senhor vai estar confirmando. Pode vir aqui se você quiser. Não se preocupe se você ainda precisa terminar a faculdade. Você pode terminar a faculdade se preparando para o campo missionário. Não tem problema se você quer ir casar. É bom ir casar, melhor ir casar. Mas não tem nem namorado. Você pode dizer assim, ó, eu vou aqui na frente, o senhor manda o namorado, esposa, e depois que a gente casar, a gente vai. Você pode ser aquela pessoa que diz assim, ó, eu tenho um problema de saúde. As minhas enfermidades, a enfermidade que está me atingindo não permite eu ir. Mas o Senhor me curar. Eu estou indo aqui na frente e eu vou falar o nome do Senhor me chamar. Tem alguém? Não tem pressa de ir para o campo, porque tem um processo de preparação. Mas a nossa parte é dizer como Isaías. Deus chamou o nome de Isaías? Não. Deus disse do céu, a quem enviarei? Quem dá de ir por nós? E o que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Você não precisa ser chamado nominalmente. Todos já temos um chamado geral. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tem alguém que quer vir aqui na frente, colocar sua vida e dizer, Senhor, se tu quiser me enviar, eu vou. Se o Senhor quiser que eu fique aqui, eu vou ficar. Eu queria ir para o campo, o Senhor não me mandou, mas eu estou há 33 anos trabalhando na retaguarda e eu estou aqui hoje, cooperando também com essa igreja para que a obra missionária aconteça. O último convite, tem alguém que diz, eis-me aqui. Se não tiver, nós vamos orar pelos intercessores e pelos contribuintes missionários. Mas eu creio que até o final desse congresso, pessoas estarão dizendo, Senhor, eu vou. Eu me coloco à tua disposição. Prepara a minha vida, direciona os meus passos. Quem pegou o carnê, segura ele assim ou assim, como você quiser. Nós vamos abençoar a tua vida financeira. Nós vamos abençoar todos os intercessores e aqueles que estão esperando uma confirmação do chamado para ele. Senhor, em nome de Jesus, aqui tem uma igreja comprometida com a oração. Aqui tem uma igreja comprometida com a contribuição. Aqui tem pessoas que estão levantando o carneiro dizendo, a partir de agora, eu serei um contribuinte com a obra missionária. Sistematicamente. Todos os meses, Senhor, em nome de Jesus, quem toma remédio e que as despesas com remédio estão afetando as finanças, tu és poderoso para curar e não precisar gastar com um remédio, poder investir na obra missionária. Quem está buscando uma aposentadoria, Senhor, e ela ainda não saiu dentre os 3 milhões que estão esperando, tu podes abrir essa porta e essa pessoa poder se tornar um contribuinte da obra missionária. Senhor, esta pessoa que está desempregada buscando uma oportunidade, tu podes abrir a porta, Senhor, em nome de Jesus. Essa pessoa que tem uma dívida e que precisa de uma negociação, tu és poderoso, Senhor, para trazer uma boa proposta e essa pessoa poder contribuir para a obra missionária. Em nome de Jesus, abençoa os dizimistas dessa igreja, os ofertantes do culto, e abençoa a partir de hoje cada pessoa que toma o seu carneiro e diz, eu vou ser parte da obra missionária, apoiando aqueles que o Senhor enviar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os queridos.
Lembra que você virou com esse Glória a Jesus. Nós agradecemos aqui ao pastor Júlio por essa palavra, por essa conscientização. Mas os irmãos podem sentar um minutinho, irmãos, pela conscientização missionária, por essa palavra, irmãos. O pastor Júlio estava falando aqui, irmãos, que apenas 12% da população mundial é evangélica, apenas 12%. E eu estava pensando, quando a gente olha para a nossa realidade, no nosso município, no nosso bairro, né, aqui na nossa região que tem bastante igrejas, a gente começa a fazer uma avaliação a partir do mundo que a gente vive, a partir da nossa realidade. Talvez, né, por essa estatística nossa aqui, a gente não se sensibiliza que a gente vê na nossa região aqui muitas igrejas. Mas quando a gente começa a ter uma visão de mundo, de necessidade, pessoas que estão perdidas, né, isso de fato nos sensibiliza e precisa sensibilizar sim, até porque nós precisamos cumprir o índice de Jesus. Então que nós possamos de fato ter um coração aberto, possamos receber a palavra, não só receber, mas também colocar em prática tudo que temos ouvido, né? E como o pastor falou aqui acerca da contribuição, que não seria nós deixarmos de ser dizimistas para poder contribuir com missões, até porque se nós fizermos dessa forma, a gente substituir uma coisa por outra, não seria fé. Então fé é nós contribuirmos além do que nós já contribuímos. Então isso é um exercício da nossa fé. Que Deus abençoe os irmãos que pegaram carneiros, os irmãos que reconheceram a necessidade que temos de fazer a obra de Deus. Se não tem algo para falar para os irmãos antes da gente encerrar. Irmãos, quero agradecer ao pastor Júlio. O pastor Júlio eu conheci através do curso que eu estou fazendo lá no CELIPA e é uma oportunidade para a igreja. Muito bom, tá? Tem um folheto comigo, qualquer coisinha, os irmãos, eu passo contato. É algo, não é de valor muito alto, é média de R$60 durante 6 meses, mensal, e você aprende muita coisa. R$200 o curso inteiro e você ainda recebe a apostila. É muito bom o curso, você faz online, toda segunda-feira, se eu não me engano, as aulas. Não deu tempo de assistir naquele dia, você pode assistir depois, mas é importante fazer para quem gosta da área missionária. Então eu agradeço, tá? Essa parte do carneiros não foi nada combinado, foi Deus nos outros. Então a gente estava conversando lá embaixo, eu mostrei para ele, a gente conversando, e ele falou: deixa isso comigo aqui que eu vou resolver esse negócio. Deus usou ele para fazer, só que os irmãos assumiram um compromisso diante de Deus, diante da igreja, e eu preciso da fidelidade dos irmãos, que no próximo ano eu vou assumir um compromisso com mais 2 missionários, se Deus assim permitir. A gente depende da ajuda dos irmãos para que nós possamos avançar, para que nós possamos continuar crescendo. Nós estamos encerrando amanhã, o culto começa às 18 horas. Nós vamos receber um representante da organização Portas Abertas, que vai estar falando um pouco das igrejas perseguidas. Os irmãos não se atrasem, porque a gente não vem terminar tarde. Então, às 18 horas, por favor, ao descer, passa na cantina que você vai estar abençoando a obra missionária. Tem pastel, tem algumas bíblias sendo vendidas, entre outras coisas. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Amém? Pastor Marcelo.